Pronto, galera, já está gravando aqui. Seguinte, ó. Então vamos ver Química 2, certo? E a Química 2, certo? Agora vai para o estudo das funções inorgânicas, certo? O estudo das funções inorgânicas, tá? Antigamente, esse termo inorgânico era utilizado para aquelas coisas que não era viva, né? Tipo, não tinha organismo, tá? Essas substâncias inorgânicas são substâncias mais simples, certo? Enquanto as orgânicas, que vocês viram já na Química 1, são substâncias à base de carbono, certo? Que vêm de organismos vivos e tal, né? A origem da nomenclatura, tá? Então, agora a gente vai ver as inorgânicas. As funções inorgânicas, os grupos inorgânicos são ácidos, certo? Ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Então, esses são as funções inorgânicas que a gente vai estudar em sequência, certo? Até a quarta etapa, certo? Até o teste 2 da quarta etapa ainda vai cair sobre isso aqui. Então, o segundo semestre de Química 2, ele é basicamente você conhecer essas funções, saber as características, saber classificar cada uma dessas funções aqui, certo? E saber dar a nomenclatura, a utilização, a importância dessas substâncias todas aqui, tá? Então, vocês viram que isso aqui são substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas que a gente estudou já na Química 1, certo? São substâncias cuja base é o carbono, certo? Compostos com carbono, certo? Aqueles compostos, geralmente compostos grandes, com carbono, hidrogênio e tal, certo? Aí, a primeira parte do estudo, certo? A primeira parte do estudo, quando você vê a diferença entre substâncias inorgânicas e orgânicas, é a seguinte, ó, certo? Quando você fala de ácido, ácidos, bases e sais, certo? Esses três aqui, eles têm uma característica muito importante, que é o quê? Eles conduzem eletricidade em meio aquoso. Então, o primeiro ponto que o livro vai falar é que os compostos inorgânicos, eles conduzem eletricidade em meio aquoso, certo? Ou seja, ó, ácidos, você vai ver, por exemplo, gente, calma que a gente ainda vai definir essas funções. É só porque a primeira coisa que ele vai falar é sobre essa condução da eletricidade. Então, por exemplo, ácido, HCl é um ácido, certo? Que quando está em solução aquosa, vai sofrer um processo que é a separação. Vai ficar H+, mais Cl-. Ou seja, o HCl em meio aquoso se transforma em íons, certo? Uma base, por exemplo, me dê uma base aí, por exemplo, uma base, você vai ver NaOH. Isso aqui é uma base, calma, que eu ainda vou dizer por que as características. Eu estou mostrando um exemplo de cada. Uma base, quando você colocar em água, certo? Meio aquoso, ele se separa também em Na+, e OH-, ou seja, são íons, certo? Íons. E se você pegar um sal, vou pegar o sal de cozinha, NaCl, certo? Cloreto de sódio, sal de cozinha, né? É o sal mais comum. Então, se você pegar esse sal aqui e colocar em água, ele se separa em Na+, mais Cl-. É a presença desses íons, certo? É a presença desses íons que fazem com que a solução conduza eletricidade, certo? Os elétrons, eles não vão nadando
em solução aquosa, né? Não, os elétrons não vão nadando, certo? Os elétrons, eles se enganam, né? Eles vão ser associados a esses íons, a esses átomos aqui, ficam negativos ou positivos, e aí é o íon que se move, certo? Ou seja, a condução da eletricidade através do meio aquoso se dá através dos íons, certo? E essas soluções aqui em água geram íons. Já existem soluções que não geram íons, que são os compostos inorgânicos, certo? Então, a observação é que os compostos orgânicos, na verdade, os inorgânicos conduzem o lesado, né? Os compostos orgânicos, certo? Os compostos orgânicos não conduzem eletricidade, ó, não conduzem eletricidade. Isso aqui é uma coisa geral, certo? Não é porque o cara pode achar uma exceção que vai tirar essa regrinha, não, tá? Os compostos orgânicos em geral, tá? Não conduzem eletricidade. Exemplo, a sacarose, que é o açúcar, certo? Sacarose, tá? A sacarose é o C12H22O11. Esse cara aqui, ó, ele é muito grande, mano. Esse cara aqui é muito grande, C12, certo? Então, ele não conduz eletricidade, ou seja, quando você coloca açúcar na água e mexe, né, ele se dissolve tudo, porém, não vai fazer a solução conduzir eletricidade. Só conduz eletricidade se tiver a presença desses íons, tá certo? Então, um experimento que a galera faz é, você pega uma solução, certo? Você pega uma solução, por exemplo, vamos pegar duas soluções aqui. Vamos pegar duas soluções aqui. Pegar uma solução aqui e colocar nela, certo? Pegar duas soluções aqui, ó. Vamos colocar nela aqui um fio, certo? Vamos pegar aqui, botar aqui um fio aqui, certo? E vamos ligar uma lâmpada nela, certo? Ou seja, vamos ligar uma lâmpadazinha nela, certo? Aí você vai colocar aqui uma pilha, por exemplo, certo? Você vai ligar aqui uma bateria, por exemplo. Bota aqui, aqui, bota bem aqui, ó. Então, o que é que você está fazendo? Você está ligando uma pilha, uma bateria, certo? E isso aqui é uma lâmpada. Se você... Ah, minha, isso aqui é um líquido? É. Se você, por exemplo, aqui, ó, pegar um ácido e colocar aqui na solução, ó, certo? Exemplo, pegar o HCl, ó, H mais Cl menos, essa lâmpada ela vai acender, certo? Então, nesse experimento aqui, a lâmpada ela acende, a lâmpada ela fica acesa, certo? Por quê? Aqui por esse fio vão passar elétrons, certo? E quando chegar aqui, os elétrons vão nadando, eles vão se enganchar com um desses bichos e vai migrar de um para o outro, ou seja, essa solução ela vai conduzir eletricidade. E a gente percebe isso porque a lâmpada vai ficar acesa, certo? Já se você fizesse o mesmo experimento, certo? Se você fizesse o mesmo experimento, só que agora com açúcar, certo? Com um composto orgânico, a lâmpada ela não vai acender, certo? A lâmpada aqui, ó, botar aqui, ó, mais e menos, ela não vai acender. Não acende. Vou botar aqui, ó, não acende. Então, na maioria dos livros, você tem essa, certo? Não fica acesa. Esse tipo de experimento, mostrando que, digamos assim, a sacarose, ó, o composto orgânico, vou botar aqui, ó, sacarose. Ele, mesmo sendo solúvel, certo? Muitos compostos orgânicos não são, mas
A sacarose, ela mesmo sendo solúvel, ela não conduz a eletricidade. Então, a lâmpada, ela não acende, certo? Então, essa é uma das coisas bem importantes, uma característica importante desses compostos, ácidos, bases e sais, desses compostos inorgânicos, tá certo? Que é a condução da eletricidade, ou seja, a água faz esses caras aqui ficarem separados, fazem a produção de íons aqui, ó. São a presença de íons que faz com que essa solução seja uma solução condutora de eletricidade, seja uma solução, ó, a gente até diz que é uma solução eletrolítica, certo? E essas substâncias aqui que conduzem a eletricidade são chamadas de eletrólitos. Eletrólitos, certo? Ou seja, são substâncias que, em presença de água, são condutoras de eletricidade, certo? E essa solução é uma solução eletrolítica, que é uma solução que conduz eletricidade, certo? Então, esse é o nosso primeiro passo aqui, tá? Primeiro passo. Aí, agora, a gente vai ver o quê? A gente vai ver, propriamente dito, tá? Os ácidos, certo? A gente vai ver, propriamente disso, os ácidos. Essa parte da química é uma parte com muita informação, tá? Ou seja, é uma parte de estudar características, estudar regrinhas para saber classificação dos ácidos, estudar nomes. Então, é uma parte, sim, mais decorativa, tá? Com menos cálculo, essa parte aqui. Mas é uma parte que eu vou dizer para vocês, é bem importante. Uma das coisas mais importantes de química do primeiro ano. Tá? Então, vamos lá. Vamos estudar a parte de ácidos. Certo, ácidos. Primeiro, os ácidos que a gente estuda a definição do ácido de um carinha chamado Arrhenius, certo? Deixa eu até ver como é que se escreve o nome desse doido aqui, porque para não escrever errado. Arrhenius. Arrhenius. Ó, A, 2R, H, E, N, U, pronto. Escava aqui. Ou seja, os conceitos que a gente vai ver de ácido aqui, certo? É o conceito do Arrhenius. Beleza? Então, assim, o que são ácidos, segundo Arrhenius? Ácidos são substâncias que liberam H+ em meio aquoso. Então, os ácidos são substâncias que liberam o íon H+ em meio aquoso, certo? Outra característica que a gente até já viu, né? Conduzem eletricidade em meio aquoso. Beleza. Outra característica de ácidos: sabor azedo ou amargo. Então, a maioria dos ácidos, claro, você não vai sair experimentando à torta e à direita ácidos por aí, tá? Mas a gente percebe através das frutas cítricas que existe o ácido cítrico, que o sabor de uma coisa ácida é um sabor azedinho pra gente, certo? Um azedo ou um amargo, certo? Outras coisas, o ácido, são compostos moleculares. Como assim, Daniel? O que é um composto molecular? Formado por ligação covalente. Então, é formado por ligação covalente, certo? Compostos moleculares, ou seja, na formação deles você tem ligações covalentes.
são compostos que sofrem ionização, certo? O que é a ionização? Ionização é a reação entre ácido e água, certo? Cuja vai haver a formação de íons. Então, ao serem reagidos com a água, ou seja, ao serem misturados com a água, eles vão formar a presença de íons, certo? Ou seja, esse é o nome da reação que é chamada de ionização, é a formação de novos íons, tá? Os ácidos, quando uma substância ácida, existe uma tabela, certo? Um carinha que serve para medir a acidez, certo? De um meio, chamado pH, certo? pH, certo? É uma medida. O que é um pH? É a medida da acidez de um meio, certo? E os ácidos, eles têm pH entre 0 e 7, ou seja, o pH de uma solução ácida é menor que 7, certo? O pH de uma solução ácida é menor que 7, por exemplo, pH 6, pH 5, pH 4, e assim vai, certo? O pH, inclusive, é uma tabela que vai entre 0 e 14, e de 0 a 7, a solução que apresenta pH entre 0 e 7, a gente diz que é uma solução ácida. De 7 a 14, a gente vai dizer que é uma solução básica. E bem no 7, se o pH for exatamente 7, aí a solução a gente diz que é uma solução neutra. Obviamente, com o pH, a gente tem que ter a seguinte noção. Se uma substância tiver pH 2 e outra substância tiver pH 5, certo? A substância com pH 2, ela é mais ácida do que a solução com pH 5. Ou seja, esse cara aqui, ele é mais ácido, certo? Do que esse aqui, ó. Esse pH 5, ele é menos ácido, certo? Então, a gente diz que os ácidos são, né? O pH deles é um pH menor que 7, tá beleza? Então, os ácidos, ou seja, para uma substância ter ácido, ela tem que liberar H, certo? Se ela tem que liberar H, ó, vamos botar aqui exemplos de ácido. Então, assim, em geral, a gente identifica o ácido quando ele inicia, certo? Quando ele tem o cátion H+, quando ele inicia com H. Então, por exemplo, HCl, né? H3BO3, H, por exemplo, H2SO4, HCN, certo? HNO3. Então, tudo isso aqui, ó, são exemplos de ácido. O que é que eu percebo em todos esses exemplos aqui, ó? Tipo, em qualquer ácido, HBr, que para ser ácido, para a gente identificar a fórmula do ácido, ó, o que é que todo ácido tem inicialmente na sua frente? Ó? H, certo? Ou seja, o ácido, como ele tem que liberar H+, na sua fórmula vai ter esse íon aqui, ó, que é o H na frente. Ou seja, ele tem o H como único cátion, certo? Então, essas são as características dos ácidos, certo? Essas são as características dos ácidos, beleza? Aí, vamos estudar agora sobre essa reaçãozinha, que é uma reação de ionização. Ok. Então, assim, o que seria a ionização? A ionização é a formação de íons. Ionização é a formação de íons, certo? Então, por exemplo, o HCl, certo? Eu posso representar a ionização dele dessa forma. O HCl vai ser, ó, eu coloco aqui AQ, se eu quiser, só para dizer que é água, sei lá. Aí fica assim, ó, H mais AQ
mais Cl menos AQ, certo? Essa reação aqui, ela é uma reação que está simplificada. Essa reação aqui, que é a reação de ionização, ela está simplificada, tá? Como é que seria a reação completa da ionização? A reação completa da ionização, ela seria assim, ó, HCl mais água, certo? Dando H3O mais Cl menos, certo? Então, a reação completa fica aqui H3O+. Esse H+, né, essa forma aqui é só uma forma simplificada de escrever. Esse H+, ele não existe realmente sozinho. Ele não fica sozinho em solução aquosa, ele se junta com molécula de água, formando esse cara aqui, ó. O nome desse íon é chamado de íon hidrônio. O nome desse íon positivo, ele é chamado de hidrônio. Essa aqui seria a reação mais completa. Então, essa aqui é a ionização de forma simplificada, que também cai muito em prova, a simplificada. E essa aqui é a ionização, quando a gente escreve de maneira completa, certo? Ou seja, você coloca que, na verdade, é o HCl reagindo com a água, que é um L de líquido, tá? E aí bota H3O mais Cl menos. Aqui é tudo aquoso, ó, aqui. Não tem esses íons aqui, eles ficam na forma aquosa. Tá? Beleza, então. Beleza. E quando o ácido, ele tem 2H+. Aí, por exemplo, você pode ter esse carinha aqui, ó. Ó, você pode fazer a ionização, ó. Você pode fazer a ionização por etapas. Ionização. Então, imagina que você tem assim, ó, H2SO4. Aí, esse cara, certo? O que é que vai acontecer com ele quando a gente colocar ele em água? Ó, aqui tem 2 hidrogênios. Ele vai separar um hidrogênio e aqui vai ficar a espécie sem um hidrogênio. Percebam, aqui tinha 2 hidrogênios. Um hidrogênio está aqui e o outro agora está aqui, ó. Então, essa aqui é a primeira ionização, certo? Ele vai liberar primeiro o hidrogênio. Aí, esse cara, como ele ainda tem um hidrogênio, esse cara aqui, ele vai de novo, certo? Interagir com a água, ele vai de novo interagir com a água e vai ficar assim, ó. H+ de novo, mais SO4. Aí, assim, ó, se ele vai perder um hidrogênio, o hidrogênio fica mais. E a carga dele, ele adquire mais uma carga negativa, certo? Ele adquire mais uma carga negativa. Então, vai ficar agora, ó, -2, ó. Porque aqui, ó, quando sai um hidrogênio, ele fica com o elétron do hidrogênio e fica negativo. Quando o hidrogênio sai de novo, ele pega de novo o outro elétron do hidrogênio e fica -2. Então, isso aqui é por etapas. Veja, ele liberou um H e liberou outro. Se eu quiser fazer a ionização completa desse cara aqui, completa não, a ionização global de uma etapa só, aqui são as etapas, ó. Etapa 1 da ionização e aqui é etapa 2. Ó. Mas se você quiser a reação global, olha como é que você vai fazer, ó. Você soma. Se você somar esses caras, você vai cortar, ó, essa espécie aqui com essa aqui, ó. Essa espécie aqui com essa aqui, porque tá um lado direito e do outro tá no lado esquerdo. Aí vai ficar, ó, H2SO4 aqui. Aí, ó, H+ com H+ vai dar 2H+.
mais o SO4 menos 2. Então, o que vai ser é o seguinte, ó, os dois hidrogênios vão se separar, vai ficar 2H+, e essa espécie aqui que não tem hidrogênio, ela vai ficar negativo menos 2. Ó. Essa seria a ionização, certo? Essa seria a ionização já, né, dos dois hidrogênios, ou seja, não precisa ser em etapas, já a ionização global que a gente fala, tá certo? Uma única etapa, ou seja, como se fosse uma coisa só, sem precisar ser esse passo a passo aqui, tá beleza? Então, vamos ver mais exemplos. Então, essa é a completa, ó, que é que forma o íon hidrônio, e essa aqui é a simplificada, que é a que a gente vai mais usar, tá certo? Que é a que a gente vai mais usar. Então, vamos ver aqui, ó, mais ionização. Então, por exemplo, vou botar aqui, ó, HBr, vou botar aqui, ó, H2S, certo? Vou botar aqui, ó, H3PO4, vou botar aqui, ó, HNO3, vou botar aqui, ó, H2CO3, certo? Então, olha aqui, ó. HBr vai separar, ó, H+, mais aí. Como o H, ele é sempre mais, a outra espécie tem que ser menos. Então, vai ser Br menos. H2S, ó, vamos lá, é sempre H+. E a outra espécie é S. No caso aqui, que vai ser menos. Qual é o porém? Não são dois hidrogênios. Então, se são dois hidrogênios, vão ser 2H+. E o nosso S, então, vai ser menos 2. Ó. Ou seja, a quantidade de hidrogênios, ó, vai dar a carga da outra espécie. Ó. No caso aqui, ó, H3PO4. Eu vou separar o H, ó, o H+, dessa galera aqui, ó, que é o PO4. PO4. O H, ele é sempre mais, tá aqui, H+. E o PO4 vai ser menos. Só que como são 3 hidrogênios, eu vou colocar aqui um 3, ó, 3H+, certo? E a carga do PO4 é menos 3, ou seja, cada H+, que ele libera, ele fica com uma carga negativa, menos. Então, como ele vai liberar 3H+, ele vai ficar menos 3, ou 3 menos, tanto faz. HNO3, ó, é H+, mais, ó, NO3, ou seja, você sempre separa assim, ó. Tira o H do resto, ó. Tira o H do resto, ó. Tira o H do resto. Você sempre separa desse jeito, o H do resto. Aí o resto, no caso, é o NO3 menos, certo? Só tem um H, então é só H+. Aqui, ó, H2CO3 fica H, ó, já são dois Hs, então você pode colocar o 2H+, mais essa espécie todinha, que é o CO3 menos 2, certo? Então, Daniel, que foi diabo é isso que tu fez tudinho aqui? Isso aqui que eu fiz, certo? Isso aqui que eu fiz foi a ionização, certo? Ionização. A ionização, ela ajuda na primeira classificação dos ácidos, certo? A primeira classificação dos ácidos é a seguinte, ó. Esse cara não tem um hidrogênio, então esse cara aqui, ele é um monoácido. Esse cara aqui não tem dois hidrogênios, então esse cara aqui, ele é um diácido. Esse cara aqui não liberou 3 hidrogênios, então esse cara aqui, ele é um triácido. Esse cara aqui, ó, não tem um hidrogênio, então ele também é um monoácido. Ah, meu, que besteira. É só olhar a quantidade de hidrogênios e classificar, sim, diácido, certo? Então, essa classificação aqui é a classificação que a gente vai ver agora, certo? Que é o que, Daniel? É a classificação. Então, vamos agora aprender a classificar os ácidos. Classificação dos ácidos, certo? Classificação dos ácidos. A primeira classificação é quanto
a quantidade de hidrogênios ionizáveis, certo? Não, vamos botar a primeira classificação assim. A primeira classificação, quanto à presença de oxigênio. A primeira classificação é quanto à presença de oxigênio, certo? Então, assim, se não tiver oxigênio, sem oxigênio, a gente classifica o ácido em hidrácido. Hidrácido, certo? E se o ácido tiver com oxigênio, ou seja, se na fórmula do ácido tiver oxigênio, ele é chamado de oxiácido, certo? Então, por exemplo, são exemplos de hidrácido, HCl, HCN, H2S, HBr, HF, HI. Então, tudo isso aqui, ó, são fórmulas de ácido, eu identifico porque começa com hidrogênio, mas que não tem oxigênio na fórmula. Já os oxiácidos, que são ácidos com oxigênio, na fórmula H2SO4, HNO3, H3PO4, H3BO3. Então, na sua fórmula tem que ter oxigênio. Então, essa é bem fácil, essa classificação, certo? Segunda classificação é com relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis, certo? É quanto ao número de hidrogênio ionizável. Então, quanto à quantidade de hidrogênio ionizável, é assim, ó, que a gente já viu. Se o cara libera só um hidrogênio, ele é monoácido. Se o cara libera 2 hidrogênios, ele é o quê? Diácido. Se o cara libera 3 hidrogênios, ele é o quê? Triácido. Se o cara libera 4 hidrogênios, ele é o quê? Tetrácido. Certo? Vou botar só com um A aqui, tá? Se eu tiver tetrácido, né? Se eu tiver matando a língua portuguesa, não tem problema não, certo? Ó, então assim, Vinhal, então, quem seriam os monoácidos, quem seriam os diácidos? Ó, a gente viu, é com relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis, certo? Então, monoácido, por exemplo, ó, quem vai botar aqui outra coisinha aqui? O monoácido, por exemplo, vai ser o H... Não, mas isso é muito claro, pera. Ó, o monoácido vai ser o HCl, certo? O HNO3, o HBr, o HClO4. Ó, a galera toda só tem um hidrogênio, certo? Essa galera toda aqui só tem um hidrogênio. Os diácidos, H2SO4, H2S, H2CO3, certo? Então, ó, a galera aqui, ó, a galera aqui tem 2 hidrogênios, ó, 2 hidrogênios ionizáveis, certo? Os triácidos tem o H3PO4, tem o H3BO3, certo? Tetrácido, vou botar um exemplo, que é o H4P2O7, certo? Então, ó, a gente tem essa ruma de ácidos aqui.
Ah, Daniel, então é só olhar a quantidade de hidrogênios para a gente poder classificar? Basicamente, sim. Porém, certo? Na química existe o quê? Exceções, certo? Ou seja, a regra já está quase completa e aí existe exceção, certo? Então, a exceção, nesse caso, para essa regra, é assim, ó. Se você pegasse o H3PO3, você diria que esse cara seria o quê? Olha, se a gente olhasse só, certo? Se você olhasse só para a quantidade de hidrogênios, você ia pensar que esse cara seria o quê? Você ia pensar que esse cara ele ia ser um triácido. Ah, Daniel, eu acho que esse cara é um triácido. Ah, Daniel, esse cara tem 3 hidrogênios. Eu também acho que esse cara aqui é um triácido. Certo? Só que não é. Então, esse cara aqui, ele não vai ser triácido e esse aqui não vai ser triácido. Porque ele é uma exceção, ele não segue a regrinha, a mesma regra dos outros. A gente vai mostrar por quê. Esse cara aqui, que é o H3PO4, certo? Ele só vai ser um diácido. E esse carinha, que é o H3PO2, apesar dele ter 3 hidrogênios, ele é um monoácido, certo? Então, esse cara e esse cara são os únicos que a gente analisa aqui no ensino médio que não coincide a quantidade de hidrogênios que o composto tem com a quantidade de hidrogênios ionizável, certo? Ou seja, não coincide a quantidade de hidrogênios com a quantidade de hidrogênios ionizáveis. É meio que decoreba que a gente sabe desse carinha aqui, tá certo? No primeiro é O3. O4 é aqui, ó, certo? Aqui é porque existe todos, mas a exceção ocorre com 3 aqui. H3PO3 é que é a exceção, certo? Esse cara aqui, ele não é um triácido, ele é um diácido. E aqui é H3PO2, certo? E esse cara aqui, ele é um monoácido, apesar de ter 3 hidrogênios. Esses caras aqui são exceções, certo? Então, ó, vamos mostrar aqui, por exemplo. Ó. Daniel, então mostra a diferença. Ó. Não tem esse cara que é o H3PO4? Lembra que esse cara aqui, eu disse que ele era o quê? Eu disse que esse cara, ele era um triácido, certo? O PO4, cuidado, PO4, certo? Ó, o PO4. Daniel, qual é a fórmula desse cara? Presta atenção, a fórmula aqui, ó. O P fica no meio. Ó, primeiro vamos botar as famílias, ó. O hidrogênio é da 1A, o oxigênio é da 6A e o P, que é o fósforo, é da 5A. Então, o P vai ficar aqui, ó. Ele vai se ligar. O P, ele vai se ligar com o oxigênio. Vai ser assim, ó. Pera. Vou mostrar a fórmula desse cara. Ó. Pronto. Essa é a fórmula do H3PO4. Essa é a fórmula do H3PO4. O que é importante salientar aqui? Que os hidrogênios ionizáveis são os hidrogênios que estão ligados com o oxigênio. Na química, os hidrogênios ionizáveis, ou seja, os que são ionizáveis, os que saem, são os hidrogênios ligados a oxigênio. Então, esse cara ele é triácido, certo? Porque ele tem 3 hidrogênios ligados a oxigênio. O fósforo, que é o da cara da 5A, ele faz 3 ligações para atingir a regra do octeto dele. E ele faz uma ligação dativa com esse oxigênio, porque ele vai sobrar um par de elétrons aqui, ó, tá?
Então, o H3PO4, dessa forma aqui, está todo mundo estável. Ok. Só que acontece um bug quando aparece aqui, ó, H3PO3. Ó. Esse cara aqui, por mais que ele tenha 3 hidrogênios, ele é um diácido. Certo? Ele é um diácido. Como assim? Vai ser assim a fórmula estrutural dele. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse cara, ele é desse jeito aí, ó. Ele tem 3 hidrogênios, ó. Só que desses 3 hidrogênios, ó, só 2 são ionizáveis, ó. Um hidrogênio está ligado diretamente ao fósforo. E esse cara aqui, ele não é ionizável, certo? Então, mesmo ele tendo 3 hidrogênios, ele só tem 2 ligados ao oxigênio, que são os hidrogênios que podem ser ionizados, tá certo? Então, é por isso que o H3, ó, certo? É por isso que o H3PO2, H3PO3, ele é um diácido, tá? Então, esse nosso amigo aqui, ó, que é o H3PO4, quando ele se ioniza, ele separa, ó, 3H mais PO4 menos 3. Já esse nosso amigo aqui, ó, que é o H3PO3, quando ele se ioniza, é assim, ó. Ele só libera 2H+, e fica HPO3 menos 2, ó. Certo? Então, ele não consegue liberar os 3, ó. Um ainda fica aqui, ó. Certo? Essa seria a ionização desse ácido aqui, tá? E o outro é o H3PO2. Esse cara, apesar de ter 3 hidrogênios, ele é um monoácido, certo? Apesar desse cara ter 3 hidrogênios, esse cara aqui, ele é um monoácido. Mostrar por quê? Ou seja, a fórmula é assim, ó. HOP, aí H e dativo, ó. Então, ele tem 2 oxigênios e ele só tem um hidrogênio ligado com O. Então, é por isso que esse cara, mesmo tendo 3 hidrogênios, ele é um monoácido, certo? Mas se lembrem, esses dois aqui, ó, eles são exceções, é uma exceção, certo? O padrão é seguir a regra que a quantidade de hidrogênios é a mesma quantidade de hidrogênios ionizáveis. Esses dois caras, eles são exceções, certo? Então, aqui, esse cara que é o H3PO2, quando ele se ioniza, ele só libera um H. E aí fica H2PO2 menos 1 aqui. Ou às vezes nem precisa desse menos 1, certo? Só assim, ele só libera um H, certo? Ele só libera um H, tá? E Daniel, ele pode fazer esse tipo de pergunta e tal, dos ácidos, por quê, mostrar algum item desse tipo de coisa? Pode sim, tá? Mostrar as fórmulas desses ácidos aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, quanto à presença de hidrogênio ionizável, né, a gente já viu. Então, a gente já viu quanto a presença de oxigênio, quanto a quantidade de hidrogênios ionizáveis, que é monoácido, diácido, triácido. E agora a gente vai classificar quanto a força. Então, a gente classifica o quanto a força. Certo? Então, esse umzinho aqui, ele era quanto à presença de oxigênio, que a gente já viu. Quanto à presença de oxigênio, um ácido pode ser oxiácido ou hidrácido. Quanto ao número, botar assim, número de hidrogênios. Então, vai ser assim, ó, número de hidrogênios, né, ionizáveis. A gente viu, teve até exceção e tal, né, monoácido, diácido. Agora é quanto à força.
certo? Quanto à força do ácido. Daniel, que diabo é isso? Ácido é forte? O que significa dizer que um ácido é forte? Ele sai batendo em todo mundo? Ele é, né, fortão? Como é que é isso aí? Seguinte, a força do ácido tem a ver com o quê? Com o grau de ionização, certo? A força do ácido tem a ver com o grau de ionização. Porque é o seguinte, ó, quando você coloca, exemplo, quando você coloca, minha, vou pegar, deixa eu ver aqui, 100 moléculas de H2SO4. Você acha que se eu pegar 100 moléculas de H2SO4, as 100 moléculas vão se separar e vão se ionizar completamente, ou seja, vão ficar desse jeitinho aqui, certo? A resposta é que não, certo? Existem uns ácidos que eles não se ionizam, certo? Totalmente. Como assim? Se você colocar 100 moléculas, só algumas vão se ionizar, tá? Só algumas. E criaram esse grau de ionização, que é para você ter uma noção da porcentagem de moléculas que realmente se ionizam, tá? Então, por exemplo, do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que é esse carinha aqui, ó, de cada 100 moléculas, certo? 100 moléculas, a gente coloca assim, ó, de cada 100 moléculas dissolvidas, tá? 65 se ionizam. E como é que eu vou saber esses números? Não, você não vai saber. Eu só vou lhe ensinar a calcular um índice, que é o grau de ionização. Então, ó, saiba que de cada 100 moléculas, 65 se ionizam, se separam. Então, o grau de ionização, ele é o número de moléculas que se ionizam, ou seja, que sofrem ionização sobre, certo? Vou até apagar aqui para ficar um índice melhor. É o alfa aqui, ó. Alfa. Número de moléculas se ionizam sobre o número de moléculas dissolvidas que você colocou lá. O número de moléculas dissolvidas é o número de moléculas total que você colocou. Então, por exemplo, se você colocou 100 moléculas e tem 65, então isso aqui vai ser 65%, certo? 65%. Podia ter sido outros números. Eu podia botar 20 aqui, 3 aqui e tal, 3 por 20. Outros exemplos. Aí, quanto à força do ácido, certo? A gente faz o seguinte, ó. Quando o grau de ionização for acima de 50%, o ácido é classificado como forte, certo? O ácido é classificado como forte. Quando o grau de ionização estiver aqui é igual, estiver entre 50% e 5%, ó, se esse alfa, que é o alfa que a gente está calculando aqui, meu alfa é feio, viu? Se esse alfa, certo? Tiver entre 55, a gente diz que esse cara ele é um ácido moderado. Moderado é a mesma coisa também de semiforte. Semiforte. E quando esse alfazinho for menor ou igual que 50%, não, acho que 5%, Jumento. Quando esse bicho for menor que 5%, aí ele é dito que ele é um ácido fraco.
certo? Ah, Daniel, então eu vou classificar, certo? Eu vou classificar um ácido se eu tiver como calcular esse grau de ionização, certo? Sim, grau de ionização, certo? Então, por exemplo, vamos supor assim, vamos só supor, o cara coloca 20 moléculas, e o cara diz, por exemplo, que 5 se ionizam. O cara diz que 5 se ionizam. Aí você faz a fórmula do alfa. Você coloca 5 por 20. E aí 5 dividido por 20, ó, se você simplificar aqui, ó. Eu vou simplificar por 5, eu não sou nem besta, beleza. Então, vai ficar 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. Então, vai ficar 1 quarto, certo? 1 quarto é um número é uma fração, gente. Se eu dividir 1 por 4, eu vou ter 0,25, certo? E aí, se eu tenho esse cara em número decimal, eu multiplico por 100 para ele ficar em porcentagem. Porque o grau de ionização geralmente é medido em porcentagem. Então, quando você fizer essa divisão aqui, ó, é muito comum você ter que multiplicar por 100 para que fique essas duas bolinhas aqui, ó, para que fique em porcentagem. Ou seja, se você tem um número, certo? E esse número que você tem é um decimal, ou seja, um número com vírgula, decimal é um número com vírgula. Se você multiplicar por 100, ou seja, andar a vírgula 2 casas para a direita, você pode acrescentar o símbolozinho. E aí você tem uma porcentagem. Daniel, então deu 25%. 25%, então é porque esse ácido aqui, que foi citado aqui, ele é um ácido que ele pode ser classificado como um ácido moderado, sim. Certo? Então aqui foi um exemplo de um ácido que é moderado. Tá ok? Ó. Então, beleza, então. Aí, o que é que acontece? Só que assim, nem sempre ele vai te dar esse alfa. Nem sempre ele vai te dar essas moléculas, as totais e as que ionizam, para você fazer essa conta. E você ter uma certeza da força do ácido. Porque a força do ácido tem a ver com essa capacidade do ácido de ionizar, de formar íons. Um ácido forte é um ácido com muitos íons. E, obviamente, que com muitos íons, ele conduz melhor a eletricidade, já que são os íons que são responsáveis pela transporte, pela condução da eletricidade no meio aquoso, tá? Então, um ácido mais forte que outro, naquela experiência da lâmpada, ela brilharia mais, certo? Ela brilharia mais, de repente, com uma solução mais forte, ou seja, mais ácida, tá beleza? Então, a força do ácido tem a ver com essa presença desses íons em solução. E para a presença dos íons, uma coisa importante é esse grau de ionização, tá certo? É uma medida da ionização, que é medida em percentual, certo? Beleza, aí eu te dou até essa formulazinha aqui. Agora, existe uma outra regra, certo? Ou seja, existe uma regrinha que é assim, ó. Regra prática, certo? Regra prática para a força dos ácidos. Força dos ácidos. Que regra práticazinha é essa? É assim, ó. Dos hidrácidos é uma coisa decorada. Dos hidrácidos, certo? Dos hidrácidos. E o que é hidrácido mesmo? São ácidos só com hidrogênios. Dos hidrácidos é assim, ó. Os ácidos fortes dos hidrácidos, os fortes vão ser
o HCl, o HBr e o HI. Esses são os fortes. Aí tem o moderado, que é o HF, e tem os ácidos fracos. E tem os ácidos fracos, que é o HCN e o H2S, tá? Então, geralmente são esses os hidrácidos que a gente estuda. E esses três aqui são fortes. Esse cara é decorado, ele é moderado, e esse cara, essa galera aqui, esses dois aqui é fraco. Os outros também são fracos, ó, outros. Ou seja, se você achar em alguma outra questão algum outro hidrácido, ele vai ser o quê? Fraco, certo? Então, dos hidrácidos, é meio que decoreba você saber isso aí. HCl, HBr e HI são fracos. Tá. E dos oxiácidos, e qual é a regrinha dos oxiácidos? A regrinha dos oxiácidos é assim, ó. A regrinha dos oxiácidos é assim, ó. Primeiro, todo oxiácido eu posso entender como sendo assim, ó, HNXON, certo? Esse Nzinho, ele é o índice de hidrogênio, ó. Índice, né, de hidrogênio. Aqui também é o índice, que é o índice do oxigênio. Tá. O que é que tu vai fazer? Tu vai pegar a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios, certo? Tu vai fazer essa conta, M menos N. Se essa conta der 3, é porque o ácido ele é muito forte. Se essa conta der 2, é porque o ácido ela é forte. Se essa conta der 1, é porque o ácido ele é moderado. E se der 0, é porque o ácido ele é fraco. Certo? Então, Daniel, deu um exemplo, vou dar, certo? Presta atenção. Daniel, quem é esse X aqui? Esse X ele é um elemento qualquer. Porque no oxiácido, ele sempre tem esse formato, tá? Por exemplo, ó, vamos botar aqui uns exemplos, ó, HNO3. Ó. Então, ó, quem está fazendo o papel do X aqui, ó, é o N, o nitrogênio. O índice do oxigênio é 3, ó. O índice do hidrogênio não aparece nada aqui, mas quando não aparece nada, esse índice é o quê? 1. Então, aqui seria 3, que é o número de oxigênios, menos 1, ó. 3 menos 1 dá 2. 2 é forte, ó. Então, esse cara aqui, ele seria um ácido forte. Certo? Esse carinha aqui seria um ácido forte. Niel, dá outro exemplo. Por exemplo, H3PO4. Se você fosse fazer, ó, 4 menos 3, ó. 4 menos 3, ó. 4 menos 3 dá 1. 1 é o quê? Moderado. Então, esse cara aqui, ele é moderado. Cuidado, você só pode fazer essa regrinha do M-N, que é o número de oxigênio menos o número de hidrogênio, nos oxiácidos. Nos hidrácidos, decoreba, até porque nem dá para subtrair nada, porque nem oxigênio tem. Tá? Então, essa regrinha ela é uma regrinha que serve para os oxiácidos, certo? É uma regrinha que serve para os oxiácidos, tá? Botar outra aqui, por exemplo, HClO4. 4 é o número de oxigênio, 1 é o número de hidrogênio, então vai dar 3 isso aqui. 3 é porque esse cara aqui ele é muito forte, certo? Muito forte. Beleza. Exemplo, outro exemplo aqui, se você tiver assim, ó, H3BO3, ó. E eu vou subtrair, que vai ficar 3 menos 3. Ixi, Daniel, deu 0, ó. Deu 0, se deu 0 é porque deu o quê? Ora, porque esse cara ele é fraco, ele é um ácido muito fraco,
certo? Ou seja, o grau de ionização dele é em torno abaixo de 5%, tá certo? Esse muito forte, esse forte, às vezes eles são considerados a mesma coisa, certo? Esse muito forte, esse forte, ele muitas vezes são considerados a mesma coisa. Então, se você errar dizer que um ácido muito forte é forte ou dizer que um forte é muito forte, geralmente não tem problema, certo? Porque forte, muito forte é muito parecido, tá? O ruim mesmo é você dizer que um moderado é forte, dizer que um forte é moderado, aí fudeu, porque é muito diferente, certo? Ou seja, esses dois aqui são próximos e esses dois também são próximos. O negócio que é muito errado é você trocar uma banda aqui por outra, certo? Então, isso aqui é mais uma regrinha, certo? Uma regrinha que a gente usa para poder saber se um ácido, no caso, um oxiácido, qual é a classificação dela em relação à força, ou seja, a quantidade, a essa porcentagem de íons que ele libera, certo? Se ele vai conduzir bem a eletricidade ou não, certo? Se ele vai conduzir bem a eletricidade ou não, certo? Aí, ó, aí, Daniel, mas se é uma regra, tem exceção? Tem, né? Ou seja, meu amigo, a regra aqui na química é ter exceção, certo? Ou seja, você faz, ó, M menos N, e a gente viu isso, ó, 3, 2, 1 e 0. Ou seja, esse cara aqui era muito forte, esse aqui muito forte, esse aqui era só forte, esse aqui é moderado, e esse aqui ele é fraco, certo? Tem dois carinhas que não seguem essa regra. É o H2CO3 e o H2SO3. Isso aqui é uma exceção, certo? Aí, por exemplo, ó, esse carinha aqui, ó, ele é 3 menos 2, ó. Ah, Daniel, esse cara é 1. Esse cara, ele é moderado. Aí eu digo, não é moderado, desgraça. Ele é uma exceção. 3 menos 2 dá 1. Ele deveria, por essa regra, ser moderado. Só que ele não é. Ele é o quê? Ele é fraco. Ele é fraco, esse cara. Esses dois ácidos, certo? Esses dois ácidos, a gente vai ver que eles são considerados ácidos instáveis. Por quê, Daniel? Vou mostrar já. Essa regra aqui é a mesma coisa, ó. Esse cara que é 3 menos 2, ó. Ele deveria ser moderado, deveria, segundo aquela regra, mas por isso que eu estou dizendo que eles são exceções. Então, esses dois fios de uma égua, eles são o quê? Fraco, certo? Eles são fracos. Eles são instáveis porque eles se decompõem. Ó, eles são instáveis. Por quê? Vamos lá. O H2CO3, ó, ele se decompõe em quê? Em água mais CO2. Ó. E o H2SO3, ó, ele se decompõe em água mais SO2. Então, esses caras aqui, eles são ácidos instáveis. Então, é um dos motivos porque esse cara deveria ser moderado, mas eles, na verdade, são fraco. Outra exceção, certo? Não é nem exceção. Outro carinha que é muito estranho é o único ácido orgânico que a gente analisa um pouco aqui, que é o quê? O ácido orgânico que a gente analisa é o ácido acético, que é esse cara aqui, ó, CH3COOH, certo? Esse cara aqui, vocês conhecem da outra química, ele é o ácido etanóico. Aqui na química inorgânica, ele é chamado de ácido acético, certo? Esse cara aqui, ele é um ácido carboxílico, para quem não está lembrado, certo? Ele é um ácido carboxílico. Ele vai liberar H+. Ele não tem aqui o OH, eu disse que o hidrogênio ligado à hidroxila, ele era o hidrogênio ionizado. Então, esse cara aqui, ele é um monoácido. Ele é um monoácido, certo? Esse cara aqui, ele é um oxiácido. Ele é um ácido com oxigênio.
E esse cara aqui, ele é fraco, certo? Ele é muito fraco. Daniel, mas se eu fosse fazer aquela regrinha do N menos N, ó, o número de oxigênios, lembra? Esse N é o oxigênio. E esse N é o número de hidrogênios. Então, se eu fosse fazer, ó, ele tem 2 oxigênios. Ó. Então, ele tem 2 oxigênios. Ó. E ele vai ter quantos hidrogênios? Ó? 4. Ó. Então, se eu fosse fazer 2 menos 4, ia dar menos 2. Ó. Então, essa regra nem encaixa nele, ó, porque dá um número que nem aqui tem, certo? Mas se deu menos 2, dá para você pensar o seguinte, bem, se 0 é fraco, e quanto menor aqui é fraco, menos 2 é porque o bicho é fraco mesmo, viu? Então, você pode pensar assim, porque ele é fraco, certo? Esse cara aqui, ele também, ele é fraco, tá certo? Então, esses dois aqui são exceções, eles são ácidos instáveis, e esse cara aqui também, ele é um ácido orgânico, certo? Esse aqui é o único ácido que a gente analisa aqui na química inorgânica, é um ácido orgânico, porque ele é muito famoso, né? Esse ácido aqui, certo? Que é o ácido acético, certo? É o que está presente no vinagre, ok? Aí agora, certo? A gente viu essas classificações todas. Aí agora a gente vem para o quê? A gente vem para uma regra chamada nomenclatura. Nomenclatura, certo? Nomenclatura. Então, a nomenclatura dos ácidos, a gente divide em hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos e oxiácidos. A nomenclatura dos hidrácidos é assim, ó. Ácido, Paraná, mais hídrico, certo? Ácido Tananã mais hídrico, certo? Então, por exemplo, ó, o HCl, esse tananã aqui no meio, ele é o ânion. O ânion é o cara negativo, no caso aqui é o cloro, certo? Então, como é que seria cloro mais hídrico, certo? Como é que seria cloro mais hídrico? Na hora de juntar, vai ficar clorídrico, certo? Ó, cloro mais hídrico, então esse aqui, ó, ele é o ácido clorídrico, o HCl, certo? Aí, por exemplo, ó, tem o HBr, tem o HI, tem o HF, tem o H2S e tem o HCN. Esses 6 são os mais importantes. Então, ó, vamos pensar, ó, se eu tenho um bromo mais hídrico, como é que é a junção desses dois, bromo mais hídrico? Fica bromídrico. Se eu tenho iodo mais hídrico, eita, que esse é feio, viu? Iodo mais hídrico fica iodídrico. Iodídrico. Que porra é essa, macho? É os nomes, mano. Ó, flúor mais hídrico. Flúor mais hídrico é fluorídrico, ácido fluorídrico, certo? Aí aqui, ó, o cara que é negativo é o S. O S é o enxofre. Só que o enxofre ele tem uma pegadinha, porque o enxofre, em latim, ele é chamado de sulfur. Então, deve ser sulfur mais hídrico. Você não deve usar enxofre. O enxofre, que é o S, na hora de dar um nome, certo? Ele vai com o prefixo original dele, que é o sulfur. Então, fica ácido sulfídrico, certo? E o CN, C é carbono, N é nitrogênio, C é carbono e N é nitrogênio. Só que CN, certo? Fica ciano. E é o que porra é essa? Pois é, mano, certo? Pois é. Eles decidiram que o carbono com o nitrogênio formam um ciano.
Então, fica aspas, cianídrico, certo? Cianídrico, ciano, é o C, N, certo? É esse carinha aqui. Então, esse aqui, ó, em todos, você pode botar a palavra ácido, obviamente, e aí fica ácido bromídrico, iodídrico, fluorídrico, ou escrita feia, né? Mas assim mesmo, sulfídrico, não é enxofídrico, ah, mas enxofídrico, não, é não, meu chapa, é sulfídrico, sulfídrico, aqui esse prefixo é do enxofre, tá? E aqui é o cianídrico, certo? Então, esses são os hidrácidos, certo? Esses são os hidrácidos, tá? Perceba que todos têm um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. O único que tem dois hidrogênios, ó, o único que tem dois hidrogênios é o sulfídrico, né? Todos têm um, só o sulfídrico é que tem dois, ó. Ele é o único que tem dois aqui dessa parada aqui. Beleza? Aí, a gente tem agora a nomenclatura dos oxiácidos. A gente tem a nomenclatura dos oxiácidos, tá? A nomenclatura dos oxiácidos, ela é mais chata. Vamos fazer primeiro por NOx, certo? Então, vamos fazer a nomenclatura por NOx. Vocês já viram o conceito de NOx e já sabem calcular. Nos oxiácidos, tá? O hidrogênio vai ter NOx sempre mais 1 e o oxigênio vai ter NOx sempre menos 2, certo? A gente deve calcular o NOx do elemento central. Então, eu devo calcular o NOx do elemento central. O NOx do elemento central, certo? E aí, se o NOx do elemento central for mais 7, a gente vai dar o nome desse cara de PERICO. Aqui sem o nome do ânion, certo? Que é a parte, o elemento central, não botar nem ânion não, botar elemento central. Aqui seria o elemento central. Se você calcular aí der mais 6 ou mais 5, aí vai ficar só tananã, ico. Se der mais 4 ou mais 3, vai ser tananã, oso. E se der mais 2 ou mais 1, vai ser hipo, tananã, oso. Certo? Então, essa seria a regrinha, tá? Claro que como é regrinha na química, também vai ter o quê? Exceção. Vai ter exceção, tá? Mas vamos lá, fazer aqui alguns, ó. Exemplo, HNO2. E olha como é que é o nome deste infeliz, certo? É assim. O hidrogênio é mais 1, o O é menos 2, então eu faço, ó, só tem um hidrogênio, então é mais 1. Tem 2 vezes menos 2, que é menos 4. Aí eu penso, para zerar tudo, o nitrogênio vai ter que ser quanto? Mais 3. Para zerar, fica 1, 3, ó, dá 4, ou seja, o nitrogênio aqui vai ter que ser quanto? Mais 3, para zerar tudo aqui, ó, porque são 2 oxigênios, então fica menos 4. Então, se ele é mais 3, vai ser oso. Então, esse cara aqui, como é que vai ser o nome dele? Vai ser assim, ó. O elemento central, ó, ele é o nitrogênio. Então, vai ser assim, ó. Nitrogênio mais oso. Então, o que é que vocês acham que vai ficar a junção desse nome, nitrogênio mais oso? A maioria da galera diz assim, nitrogenoso. Mas não é nitrogenoso, certo? Porque na hora de juntar, você tira o gênio,
certo? Você tira o gênio. O gênio é só um complemento, ou seja, deixa ele burro. Deixa o nitrogênio burro. Tirou o gênio dele, ficou só o jumentício. Então fica nitro mais oso, fica ácido nitroso, certo? Fica ácido nitroso. Beleza, vamos dar outro exemplo, Daniel. Por exemplo, H3PO4. H3PO4. Outro exemplo. Nitrogênio, hidrogênio é mais 1, o O é menos 2. 3 vezes mais 1 é mais 3. 4 vezes menos 2 é menos 8. Mais 3 com menos 8 dá menos 5. Aí eu coloco aqui mais 5. Ó. Então, o P ele é mais 5. Se o P ele é mais 5 ele termina com I. O P, antes que você diga que é o potássio, que não tem porra nenhuma a ver, o P é fósforo, certo? Fósforo, o P é fósforo. Então, vai ser o elemento fósforo mais íco. Então, fósforo mais íco fica ácido fosfórico. Certo? Fica ácido fosfórico. Beleza, Daniel. Dê mais exemplo. Vou dar a desgraça dos exemplos que precisar. Ó, se tiver assim, HClO4. Certo? HClO4. HClO4 vai ficar assim. Ó. O H é mais 1. O O é menos 2. 4 vezes menos 2 é menos 8. Uma vez mais 1 é mais 1. Então, esse cloro aqui, ele vai ser o quê? Mais 7. Se é mais 7, vai ser o quê? O elemento central não é o bromo? É. Então, esse cara aqui vai ser o bromo, ó, vai ser o cloro jumento. O elemento central não é o cloro? É. Mais 7, tá aqui, ó, per, o elemento central, ou seja, vai ser per mais cloro mais íco. Então, o nome desse cara vai ser ácido perclórico. Então, esse aqui vai ser o ácido perclórico, certo? Pegar aqui outra aqui. Por exemplo, HBRO. HBRO. Se você tem HBRO, o H é mais 1, o O é menos 2. Então, se você botar menos 2 com mais 1, esse cara aqui vai ficar mais 1 também no bromo. Mais 1 é hipo. Então, vai ficar hipo mais bromo mais oso. Então, vai ser ácido hipobromoso. Hipobromoso. Beleza, Daniel. O nome feio, meu amigo, é assim mesmo. Certo? É assim mesmo. Tá? Aí, por exemplo, botar assim agora, ó, H2SO4. O ácido mais importante de todos, ó. O H é mais 1, o O menos 2, 4 vezes menos 2 é menos 8, 2 vezes mais 1 é mais 2 com menos 8, ó, dá menos 6. Então, para zerar tudo, lembra que a gente tem que zerar tudo. O S tem que ser mais 6. Mais 6, ó, é o nome do elemento mais I. Só que o enxofre é sulfuro. Então, vai ser sulfuro mais íco. Então, esse cara aqui, certo? Esse cara aqui, ele vai ser ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, certo? Então, essa tabela aqui é a tabela que a gente vai usar para calcular o NOx do elemento central. Usando sempre isso aqui, certo? Tá? Aí, Daniel, mas tem exceção, já que é uma regra, e a gente viu que em muitas regras de ácido tem exceções, essa regra, ela tem exceções? Tem. Infelizmente, essa regra tem, certo? Aí,
A exceção dessa regra é assim, ó, vamos lá. Tem ó, o H2CO3, que é a exceção, tá? E o H3BO3, que também é exceção, certo? Ou seja, a exceção é que não dá certo, ou seja, aquela regra do NOx não funciona com eles, tá? Infelizmente, tá? Então, esse aqui é carbono, esse aqui fica ácido carbônico, ácido carbônico. Se você fizer o NOx dele vai ser mais 4, então ele deveria ser ácido carbonoso, mas não é, tá? Esse cara também, ou seja, é um cara que a gente já tem que colocar à parte, porque é uma exceção, ou seja, se você fizer a regra com ele, dá merda. Então, esse aqui é ácido bórico, certo? O B, esse elementozinho aqui, é o B do boro, certo? Então, esses dois caras aqui, eles são exceções, certo? Aí, outra coisa, tem uns caras meio escroto aqui. Por exemplo, aquele lá que eu mostrei, que era um ácido orgânico, eu já mostrei para vocês o nome dele. O nome desse cara aqui, ele é ácido etanóico, mas aqui nessa química orgânica, na química inorgânica, a gente vai conhecer ele como ácido acético. Então, ele é muito mais chamado de ácido acético, certo? E tem outra coisa também, que é o quê? Esse cara, que é o H3PO4, certo? Não só ele, como outros, esse cara, ele é chamado de ácido, ó, vou até botar aqui, ó. Esse cara aqui, ele é chamado de ácido fosfórico, ácido fosfórico, ok. Eu posso, certo, chamar esse cara, colocar antes do nome desse cara fosfórico, botar a palavra orto. Então, eu posso dizer que esse cara aqui, ele é o ácido ortofosfórico. Daniel, não muda nada? Não muda nada. O ácido ortofosfórico é a mesma coisa do ácido fosfórico, certo? O ácido ortofosfórico é a mesma merda do que o ácido fosfórico, a mesma coisa, tá? Mas com ele a gente acha outros, certo? Presta atenção, eu vou pegar o ácido fosfórico, que é esse aqui, e vou subtrair uma molécula de água. Eu vou desidratar esse cara, eu vou tirar uma molécula de água. Então, sempre que eu pego um ácido que é orto, sempre que eu pego um ácido que pode ser orto, e eu tiro uma molécula de água, ó, H3 menos H2 fica H. P, O4 menos O fica O3. Então, esse cara aqui, ele é chamado de ácido metafosfórico. Então, esse cara, ele é o ácido metafosfórico, certo? Tem que saber disso? Tem, senão não estaria falando aqui, certo? Então, esse cara aqui, ó, ele é o ácido metafosfórico. Ele é o ácido fosfórico sem uma molécula de água, certo? Aí a gente tem esse cara aqui, o ácido metafosfórico. Outro. Seguinte, vamos imaginar agora, vamos imaginar que eu pegue duas moléculas do ácido, H3PO4, certo? Olha a putaria que se faz aqui, ó. H3PO4 mais H3PO4. Se você pegar H3PO4, vai ficar assim, ó, H6P2O8. Olha a putaria que você formou. Você pegou dois ácidos grandões, dois ácidos orto. Você fez a junção de dois ácidos orto. Agora você vai subtrair uma molécula d'água. Então, H6 menos H2 fica H4. P2O8 menos O fica O7. H4P2O7, isso aqui é a fórmula do ácido pirofosfórico. Pirofosfórico. E é o que porcaria é essa? É os nomes estranhos dos irmãos, dos parentes do ácido fosfórico. Se você pega um ácido fosfórico, que é a mesma coisa de ácido ortofosfórico, que subtrai água, você encontra o ácido metafosfórico. Se você pega dois ácidos orto, aqui não é corto não, aqui é orto,
orto. Se você pega dois ácidos ortofosfóricos, soma e tira uma molécula de água, você encontra o ácido mais pirado entre todos os ácidos, que é o ácido pirofosfórico. A fórmula dele é tão maluca e tão diferente da dos outros que é fácil decorar, porque ele é pirado, tá certo? Então, esse cara aqui, ele é o ácido pirofosfórico, tá certo? Ele é um ácido pirofosfórico, tá beleza? Então, todas essas regrinhas aqui que a gente falou são regrinhas de ácidos, da nomenclatura dos ácidos que a gente utiliza. Esses dois aqui, ó, são exceções, vou até botar aqui, ó, exceção, certo? Exceção, aquela regrinha do NOx, tá? Esse cara aqui é um ácido orgânico e essa aí é uma nomenclatura muito estranha mesmo, certo? E esses aqui são as nomenclaturas muito estranhas, tá beleza? Tá? Já são 5h30 e a gente vai encerrar, tá beleza? Com essa, a gente deu uma aula hoje de teoria, tá? E quando for amanhã, a gente, se puder, continua e finaliza o capítulo todo, porque falta só um tiquinho. Só a cabeça, só um tiquinho para finalizar esse capítulo aqui de química, tá? Ou ver outra coisa, então. Beleza? Beleza? Abraço, então, galera. Então, até amanhã, tá? Amanhã eu vou dizer para vocês depois que hora vai ser. Mas, ó, presta atenção. Vou mandar no grupo, vou avisar no grupo. Na segunda e na quarta, quando a gente for fazer aula, a gente vai fazer a aula cedo, tá? E só nos dias que a gente tiver que ter aula na terça e na quinta, devido ao núcleo, é que a gente vai fazer às 16 horas. Mas a gente vai tentar, segunda, quarta e sexta, fazer a aula mais cedo, tá certo? Se por acaso precisar aula de segunda, quarta e sexta, vai ter, exato, quarta tem inglês, né? Ok, então a gente vai tentar os dias que não tem inglês, que não tem núcleo, jogar para o horário mais cedo. E os dias que por acaso tiver que ter a aula e tiver inglês, tiver núcleo, a gente vai jogar para as 16 horas. Beleza? Tá? E caso se complique para a galera ter essa aula na semana, a gente pode até ver a possibilidade também de ter alguma aula sábado de manhã. Apesar de que eu acho que só na semana dá certo. Tá? É só por acaso, uma exceção, né? E vamos manter a nossa rotina para a gente ir aprendendo. Já vão estudando. Qualquer coisa, qualquer novidade, prova, essas coisas, roteiro, TD, MA, que vocês forem fazer segunda chamada, qualquer coisa, vão me avisando, tá? E se fizerem questões e tiverem dúvida, mandem no grupo. Vamos usar o grupo para nos ajudar. Beleza? Beleza? Tchauzinho, galera. Boa tarde aí para vocês.